pastor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Livro escrito por nosso irmão Lucas, o médico, quem escreve este livro histórico para narrar a história da igreja e narrar o nascimento da igreja e narrar o desenvolvimento da igreja. E ele também escreve sobre a vida de um homem que nós conhecemos, que é Paulo. Esse Lucas que incentivou a Paulo a escrever as suas cartas. Paulo, ele não tinha ideia de querer escrever as epístolas que nós conhecemos, mas por intermédio deste médico, ele incentivou a Paulo, quando estava preso em Roma, para poder escrever toda a sua história. E hoje, amados irmãos, nós vamos ler este Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 19 a 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 19 a 23. Ou podemos começar melhor no versículo 20 a 23. Estarei lendo a palavra do Senhor na versão Almeida Revista Corrigida. Após esta leitura, o nosso amado pastor poderá nos encomendar nas mãos do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 20 a 23. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que perseguia os que invocavam o nome, este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo que ele pregava. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, aleluia. Nós estamos aqui nesta noite para buscar a tua face, olha da glória, a favor desta cruzada que vai acontecer na zona de Matara, a favor da sua igreja, o crescimento espiritual, físico, social e mental. A nossa oração é que Deus continue derramando o seu poder, continue derramando a sua graça na vida da tua igreja. Pai, queremos pedir a meditação desta verdade, Senhor, possa falar com a sua igreja, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. A igreja continua assim. Quero agradecer por esta vida que o Senhor tem me dado, por Ele me permitir estar neste lugar com os amados, não porque eu sou esperto demais, nem tão inteligente, nem sábio, mas porque a graça do Senhor nos alcançou a mim, alcançou a você também. É por esta razão que você está aqui. Há muitos que queriam também estar neste lugar, mas por diversos motivos não estão aqui. Alguns por causa de enfermidades, alguns por causa de situações familiares, não estão aqui. Mas você está aqui, então é uma graça do Senhor. Não porque você é inteligente da sua família, é o amado da sua família, não, mas porque a graça do Senhor nos alcançou. Por esta razão eu quero agradecer a este Deus que me deu esta oportunidade, amados irmãos, para juntos em poucos minutos meditarmos esta palavra. Nós aqui, como eu estava aqui descrevendo este livro, não vou me dar muita amassada de descrever, porque eu quero trazer um tema que é: o perseguidor torna-se o perseguido. Amados irmãos, nós quando lemos a história, nós vamos compreender que está a narrar a história primeiro de Paulo. Paulo quem era? Nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele não gostava de ouvir alguém estar pregar sobre Jesus. Ele não queria ouvir alguém ou ver alguém adorando a Jesus. Ele perseguia o povo de Deus, matando, levando a cativo. Por esta razão, um dia desse, ele pede uma carta ao seu rei para ir a Damasco, para prender, para ir procurar os cristãos, a fim de levá-los a Jerusalém a preso. Mas quando ele estava para ir, eis que um caminho
eles. Foi um encontro com Jesus Cristo. Porque Jesus, quando se encontra com alguém, ele muda a vida, amados irmãos. Jesus se encontrou com você, é por isso ele mudou a sua vida. Jesus se encontrou comigo, é por isso mudou a minha vida. Jesus se encontrou com a vida do amado Diácono Boaventura e ele mudou a vida dele. Jesus se encontrou com o irmão Felipe e ele mudou a vida dele. Amados irmãos, os encontros com Jesus são maravilhosos, mas esses encontros, alguns têm tido boas experiências e alguns têm tido más experiências. Nós, quando lemos a Bíblia, nós vamos entender que quando lemos Êxodo, vamos encontrar, assim como em Número, Deuteronômio, alguns homens chamados Datã, Abirão e Corá. Foram homens que se encontraram com Jesus, mas o encontro não foi das melhores, não foi o melhor encontro. Nós encontramos também, Êxodo capítulo 13, Moisés se encontrando com Deus. E o encontro de Moisés com Deus promoveu uma transformação. Amados irmãos, e Paulo não foi excepcional. Paulo também teve um encontro com Jesus, o qual este encontro trouxe uma transformação na vida dele. Ele era perseguidor dos cristãos, daqueles que anunciavam a boa nova, mas após este encontro, ele passou a ser o perseguido, ele passou a anunciar o evangelho capaz. Assim como você, antes de aceitar a Jesus Cristo, você não queria ouvir de Jesus, você não gostava, não queria ouvir que Jesus salva, não queria ouvir que Jesus liberta, não queria ouvir alguém pregando, porque você sentiu incômodo quando aqueles pregadores chegavam na tua casa 2 dias, no segundo dia, no terceiro dia, você dizia, às vezes contava a história: não estou em casa, estou doente, não estou disposto, porque você não queria ouvir aqueles do Senhor, não queria ter um encontro com o Senhor. Mas no dia que você teve um encontro com o Senhor, ele transformou a sua vida. Por isso você não é o mesmo. Você não é o mesmo, porque o encontro que você teve com Jesus foi maravilhoso. E Deus quer fazer o mesmo encontro com a Tara, mas quer usar você e a mim para anunciar a boa nova. Jesus, ele quer trazer um encontro maravilhoso para a zona de Mapara, amados irmãos. Jesus quer que a mensagem que nós lemos pela noite seja pregada em Mapara, que todos os feiticeiros se rendam a Cristo, todos os macumbeiros se rendam a Cristo, todo o conselho dos ímpios, todo o conselho dos pétaros, todo o conselho dos mentirosos, todo o conselho da malícia se renda aos pés de Cristo. Esta é a missão que o Senhor tem para Mapara. Nós queremos que Mapara seja por Cristo e para Cristo. Mapara seja um bairro, uma zona que reconhece a divindade, que reconhece que Deus salva. Deus é o único Salvador, porque não há outro que pode salvar Mapara, senão por Jesus Cristo. Ninguém mais pode salvar, nem mesmo os muçulmanos não gostam de aceitar, mas eles sabem que o Salvador é Jesus Cristo. É por isso que o Corão deles, ele diz que Jesus virá para levar a sua igreja, mas ele não quer aceitar que ele é o Salvador, mas quem pode salvar Mapara é Jesus Cristo. Vamos colocar de pé com a permissão do nosso amado pastor. Amados irmãos, nós queremos aqui com que você anuncie aquilo que você ouviu. Jesus, ele ensinou você, Jesus, ele instruiu você, Jesus, ele capacitou você para anunciar as boas novas, para anunciar as verdades ao povo de Mapara. Nós, quando lemos esta passagem que nós lemos, amados irmãos, vamos entender que Paulo, quando ele pregava, por um momento as pessoas não queriam lhe ouvir e procuravam lhe matar. Primeiro, o testemunho
22. Saulo, porém, se esforçava muito. Paulo se esforçava muito, mesmo que eles dissessem como planejassem a sua morte. Paulo, ele se esforçava em anunciar a palavra do Senhor. Ele antes levava o povo para Herodes, levava o povo para as cadeias, mas agora ele leva o povo para Cristo. Assim como você antes levava as pessoas para a perdição, mas hoje leva as pessoas para Cristo. Você hoje leva as pessoas para Cristo. Muitos testemunhos nós ouvimos aqui. Alguns diziam: eu era curandeiro, levava as pessoas, conectava as pessoas à feitiçaria, à magia, a Satanás. Mas agora, Pedro não é mais pescador de peixe, assim, pescador de almas para Cristo. E você já não é mais pescador de alma para a perdição, mas pescador de alma para a salvação. Vamos orar. Eu quero devolver esta oportunidade ao nosso amado pastor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, querido meu. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida. O Senhor tem grandes coisas pela graça que tem preparado para o nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor.